aceites em Cristo, Em ou no Cristo. amado. Sim. Não em nós mesmos, não nas nossas práticas, não na nossa conduta, não no nosso comportamento. Somos aceites em Cristo. Graça tem poder. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando é que nós começamos a entender esta questão da graça de Deus? Não é? Quero entender que a maioria de nós, quando vem a Jesus pela primeira vez, nós viemos porque estamos cheios de problemas, queremos solução. Não é? E quando é que nós começamos a entender a questão de para além da solução do meu problema, existe esta coisa chamada graça? Bom, diria que dependendo do ambiente, ou da congregação, ou dos ensinamentos que a pessoa recebe. Porque existem casos em que uma pessoa convertida, não é? É convertida e começa a seguir a Jesus, mas infelizmente acaba inserindo-se numa igreja onde os ensinamentos não são genuínos. Para esta pessoa terá dificuldades de compreender a graça de Deus. Mas uma pessoa que é convertida e é inserida numa congregação onde se ensina puramente a palavra de Deus, dependerá também da dedicação e da sede que a pessoa tem de se aproximar mais para beber, receber. Porque tem aquele ditado que você pode levar o cavalo para o rio, mas você não pode fazer com que o cavalo beba água. Então a pessoa tem que ter aquela fome, tem que ter aquela sede. Então, à medida que a pessoa tem a sede de estudar, de entender, ou seja, de pesquisar mais, estudar mais, a pessoa pode crescer, apesar de que é um crescimento lento, mas sempre é progressivo. Para a pessoa que diz que eu quero conhecer mais a Deus. Infelizmente, às vezes, o nosso crescimento como cristãos é um crescimento desproporcional. Por que eu digo isso? Tem pessoas que crescem mais no conhecer o poder de Deus, mas não entendem a graça de Deus. Tem pessoas que entendem um pouco sobre o amor de Deus, mas não entendem a misericórdia de Deus. Essas coisas, às vezes nós crescemos desproporcionalmente, porque não estamos recebendo uma dieta equilibrada. Então, trouxe aqui termos teológicos, né? Eu sei. Que acho que vale a pena nós destrinçarmos um pouco isso, né? Isso. Falou do poder, falou da graça, falou da misericórdia, não é? Quer dizer, qual é a relação entre cada uma delas e o que cada uma delas significa? Muito bem, uma questão muito boa. Se formos a ver, abre lá comigo a sua Bíblia para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Okay. Espero que o ouvinte também já esteja lá. E a palavra diz o seguinte: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos-nos com ousadia, com a confiança diante do que é o trono da graça, onde o Filho de Deus está sentado à destra da majestade. Nós chegamos lá com o quê? Com ousadia, com confiança. Não chegamos lá com medo, não chegamos lá em pânico, chegamos lá com ousadia. Por quê? Porque temos a certeza que quando chegamos lá, somos aceitos, somos recebidos. E quando chegamos lá, a primeira coisa que nós recebemos, ou seja, alcançamos, é a misericórdia. O que é a misericórdia? Em definições mais práticas, mais simplificadas, a misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Ok? Deus remove aquilo que eu mereço. O que eu mereço? Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E cada um de nós é um operário. Nós somos funcionários, nós trabalhamos e produzimos muito bem. Somos profissionais na matéria de pecar. Okay? Nós pecamos quase propensão. Somos naturalmente inclinados a pecar. Em Salmos 119, versículo 25, o salmista diz que a minha alma se apega ao pó. Somente com a palavra de Deus podemos ser vivificados. Ou seja, podemos ser dado vida. Ok? Então, naturalmente, nós nos inclinamos ao pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é o que nós justamente merecemos. Mas quando chegamos a Deus,
Por intermédio da fé em Cristo, em Hebreus 10, versículo 19 a 22, nos fala que Ele nos deu um novo caminho. Ele nos consagrou um novo caminho, através da morte de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. Então é um novo caminho que nos dá acesso. Também em Efésios capítulo 3, versículo 12 e 18, temos acesso através deste sangue de Jesus. Agora, tendo este acesso, nós chegamos com ousadia, não chegamos com medo. Porque mesmo que nós tenhamos aprontado, como na linguagem popular, tenhamos feito aquilo que Deus condena, quando nós chegamos a Deus, Ele está sempre esperando para ser misericordioso. Em Isaías 30, versículo 18. Deus espera para ser misericordioso. Então, quando chegamos lá, nós alcançamos misericórdia. O que é misericórdia? Em Salmos 103, versículo... Oh, estou dando muitos versículos, né? Em Salmos 103... É professor de teologia, não? Em Salmos 103, versículo 10... Deus não nos trata conforme nós merecemos. Não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. Imagine se Ele nos tratasse de acordo com os nossos pecados. E mais um versículo. Espero que vai ficar cansado de escrever. Salmos 130, versículo 3 e 4. Nele há misericórdia. Ou seja, se Deus marcasse os nossos pecados, quem poderia subsistir? Se Deus marcasse os nossos pecados, quem poderia subsistir? Ninguém. Mas nele há perdão para que seja temido. Ok? Então, quando chegamos a Deus, Ele nos concede misericórdia. Isto é, primeiro remove aquilo que nós merecemos. Ele tira de nós o preço que nós merecíamos, que é o salário. Aliás, nós poderíamos ter o direito de reclamar: Deus, eu quero o meu salário. Mas nós sabemos que este salário não nos dignifica. Não nos dignifica. Então, Deus remove o nosso pecado em forma de perdoar. Quando nós chegamos a Ele é porque já estamos arrependidos. Temos aquela fé que nós precisamos da misericórdia, precisamos do perdão. É como, portanto, o exemplo do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Ele já estava arrependido. Essa forma porque ele voltou. Ele só voltou quando estava arrependido. Antes de ser arrependido, ele continuava numa vida, portanto, de promiscuidade. Agora, quando ele volta, a misericórdia já estava à espera. O Pai estava esperando para ser misericordioso. Então, deixa-me só terminar. Eu só defini a primeira parte, que é a misericórdia. Agora, quanto que a graça, no mesmo versículo de Hebreus 4,16, fala que depois recebemos ou achamos graça para sermos ajudados. A misericórdia, resumidamente, como falamos, a misericórdia remove o que nós merecemos. O que a graça já faz? A graça nos dá tudo o que nós não merecemos. A graça nos dá tudo o que nós não merecemos. Tudo que é da provisão de Deus para o homem, a salvação, é um dom da graça. Efésios 2, versículo 8 e 9 nos fala isso. E diz o seguinte: pela graça foste salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. No versículo 9 diz que não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se gabe. Então, a graça nos concede o que nós não merecíamos, mas a misericórdia remove o que nós merecemos.